Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a política de cobrança, tá bom? Qual que é o objetivo, tá, da política de cobrança? Primeiro é a saúde financeira da empresa, a mitigação dos riscos de inadimplência e a padronização dos processos. Então, o principal objetivo desse treinamento é a padronização, que todo mundo esteja na mesma página, que todo mundo esteja entendendo como é que as coisas funcionam, tá bom? A abrangência da política, então ela abrange todo o grupo, né? Leão Diesel, W Diesel e todas as vendas que a gente possui hoje. As responsabilidades, então, o administrativo da filial é uma parte muito importante no processo, a cobrança da matriz, o comercial, o vendedor, a diretoria, a assessoria terceirizada e o jurídico, então são os envolvidos aqui no processo. Os princípios da cobrança, então, o tratamento de ética é muito importante, então, tratamento sempre respeitoso, que o profissional tem dentro dos limites legais e todos os contatos com o cliente. Então, a gente sabe que hoje há uma abordagem ali via WhatsApp, a gente pede sempre pra, tudo bem, não tem problema, mas que continue com um tratamento bastante cordial e sempre quando há alguma negociação é importante ter a formalização também por e-mail, tá? Mais pra frente, a gente vai desenvolver um roteiro e um treinamento de como que vai ser essa abordagem para vocês, tá? O formalismo. Então, o formalismo é muito importante, principalmente porque a gente está tratando de cobrança e muitas vezes não tem sucesso nessa primeira abordagem, né? E aí a gente precisa ir por vias jurídicas. Então, ter o formalismo é essencial para nós. A proatividade. O que envolve a proatividade? É exatamente esse trabalho do administrativo, né? De ser proativo, de entender quem está na minha carteira, de ligar para o cliente, fazer uma prévia para saber se está tudo bem, se ele recebeu o boleto. Venceu a partir do primeiro dia, já ter um contato com o cliente, anotar esse contato via sistema, né? Anotar com quem conversou, qual que é o prazo de pagamento, para que a gente tenha essa interação entre as filiais e o administrativo, tá bom? A eficiência, então, é a eficiência de todo o processo. Então, tendo toda essa participação no contexto, então a gente espera que tenha um resultado muito melhor aí no processo de cobrança. Então, o crédito e os encargos. E o bloqueio de crédito, ele acaba acontecendo a partir do segundo dia. Então, o primeiro dia a gente tem essa tolerância aí devido à compensação bancária. A partir do segundo dia ele já bloqueia e ele cai na mesa para análise do analista. Então, o desbloqueio é mediante ao pagamento, seja via Pix ou como tiver cadastrado o cliente, tá? Ou a formalização ali da quitação do débito, tá? Para a gente seguir com algum tipo de liberação. Os títulos em carteira, então eu sempre falo, é muito importante esse trabalho inicial do administrativo, esse contato, essa prévia, a anotação no sistema, exatamente para ele não cair ali em uma inadimplência, porque uma vez que cai a inadimplência, os juros é alto, então a gente tem um juro de 6% ao mês e acordos de reparcelamento de 4%, que é um juros alto, então a gente sempre pede para essa proatividade para não cair, né, porque muitas vezes o cliente, às vezes com juros muito alto, dificulta ainda mais para pagar, tá bom? A régua de crédito. Então, a gente considera na régua de crédito os 3 dias anteriores ao vencimento é de responsabilidade do administrativo. Então, aqui tá muito claro, né? Quanto que o administrativo ele é um braço direito nosso, tá? Em cada filial. Então, o administrativo que tem gestão sobre todas as vendas, o administrativo que tem gestão sobre a cobrança, o administrativo que tem a gestão sobre o cliente. Então, esses 3 dias anteriores, essa fase preventiva também é de responsabilidade do administrativo. De 1 a 9 dias também, então essa cobrança, essa primeira cobrança, né? Então uma cobrança um pouco mais amigável, né? Para acordos e muito importante, sempre anotar. Tudo que foi falado, não deixe de anotar no sistema, porque é a partir daí que a gente vai conseguir monitorar, que a área vai começar a ter os KPIs agora, e a gente começa a monitorar se está sendo feito o trabalho. Então, se você não anota, eu não identifico o que foi feito, então ele pode cair como que o trabalho não está sendo feito. Então, é extremamente importante que anote no sistema, tá? E de 10 a 150 dias, cobrança da matriz. Aí, quando entra a cobrança da matriz, ele entra uma abordagem um pouco mais agressiva, que é o envio para protesto, né? Então, tendo todas as ações. E a partir disso, ele vai para a empresa de cobrança ou jurídico.
Protocolo de reparcelamento. Então, a gente tem a confissão de dívida, que muitas vezes quando a dívida ela já chega num patamar de confissão de dívida, a gente tem a confissão já padronizada, tá? E a gente sempre pede para colocar chassi, reserva de domínio, os dados bancários, depois a gente vai disponibilizar em PDF, só para vocês terem ciência de como é que funciona o processo e de como que é a nossa confissão de dívida, tá bom? Então, a nossa cobrança extrajudicial e judicial, que seria com as empresas de recuperação, que é a Recup e a Release, ela que faz todo o processo depois que passa do analista, né? E nós temos um escritório que trabalha também com as ações judiciais, que cuida toda a parte jurídica. Então, títulos superiores a 180 dias, ele já vai para a ação judicial já com o escritório de advocacia. Diretrizes das negociações e acordos. Então, assim, a gente sempre segue um padrão ali de 12 parcelas, no máximo 12 parcelas, tá? Quando tem dívida, quando o cliente possui dívida. Por quê? Porque muitas vezes o cliente tem dívida, mas ele quer continuar comprando da gente. Então, a gente tem uma limitação também, né? Para não ficar um valor muito alto e aí às vezes vira bola de neve e o cliente se enrola e não consegue pagar. Então, a gente coloca ali no máximo até 12 vezes, tá? As alçadas de aprovação, então todas as vezes que cai aqui alguma negociação ou vai para o regional ou para a diretoria, então é importante que tenha essa formalização. E a reativação do crédito, que aí é no caso de pagou, fez a confissão de dívida, quitou, aí a gente estabelece o crédito e ele para de cair na mesa para análise novamente. Aí aqui, nas exposições gerais, a gente está falando um pouco de clientes que possuem garantia. Então, assim, você teve a venda de um cliente que é à vista ou pré-pagamento. E aí você vendeu e aquela mercadoria caiu em garantia, teve algum problema. O cliente quer uma nova mercadoria. Então, assim, casos como esse, o cliente paga 2 vezes, tá? A gente não libera crédito para clientes que pagam com pré-pagamento, mesmo que tenha dado defeito. Então, se ele precisar da mercadoria, ele tem que pagar novamente. Caso ele tenha prazo, tudo bem, a gente dá um prazo maior até que eles façam toda a análise. Se der procedente, tudo bem, a gente faz a devolução em crédito e aí mantém um parâmetro dentro da normalidade, tá bom?